Olá, graças e paz. Em nosso último devocional nós falamos sobre razões para perseverar. Nós queremos continuar nessa mesma linha hoje. Nós vamos continuar a falar sobre perseverança, mas desta feita eu quero falar sobre por que você deve ter esperança de ser abençoado mediante perseverança em oração. Vamos ao texto. Nosso texto é Mateus, capítulo 7, seguindo aquela sequência de versículos, né? Mateus, capítulo 7, versículos 9 e 10. Que diz o seguinte: Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? É interessante esse texto porque Jesus está ensinando, está exortando a sua igreja a que seja perseverante em oração. E aí ele já nos falou no versículo 7 que se nós formos perseverantes, se nós pedirmos, se nós buscarmos, se nós batermos, nós seremos atendidos. Não porque nós estamos vencendo Deus pelo cansaço, mas porque Deus gosta de ver a perseverança em nosso coração. Uma das maneiras pelas quais Deus testa a nossa fé é justamente não nos abençoando no nosso tempo, mas no tempo dele, como prova de que nós continuaremos perseverando, sendo assim uma demonstração clara de que nós cremos que ele de fato vai nos abençoar, de que ele de fato pode atender às nossas necessidades, às nossas súplicas. O versículo 8, ele dá uma razão pela qual nós devemos continuar perseverando. Por que nós precisamos bater, buscar e pedir? No versículo 8 ele nos diz que nos ensina que Deus tem prazer em abençoar o perseverante. E esse foi o assunto do nosso último devocional. Hoje eu quero apontar uma razão pela qual você deve nutrir a esperança de ser abençoado mediante perseverança. E essa razão está nesses dois versículos. E é porque Deus nos trata como filhos. Deus nos trata como filhos. A Bíblia nos diz que nós éramos inimigos de Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que nós éramos inimigos de Deus em nossa consciência, em nossa mente, de maneira deliberada. Nós fazíamos obras malignas. Isso nos colocava em atrito direto com Deus. Porque Deus é santidade em essência. E a nossa natureza caída, nos impulsiona e muitas vezes nos arrasta para o pecado, o que é o oposto absoluto de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, diz a sua palavra, ele nos deu vida, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mediante a nossa natureza caída. E as nossas obras malignas, elas foram apagadas a partir do momento que nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador em nossa vida. Nos apropriamos dos benefícios que Cristo conquistou na cruz por nós, não por força, mas pela fé. E agora, mediante isso, João vai nos dizer, em João capítulo 1, versículo 12, que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, hoje desfrutam do maior privilégio que a humanidade pode desfrutar, que é o ser filho de Deus, fazer parte da família de Deus. E é por causa disso que Jesus diz que nós devemos confiar de que Deus vai atender às nossas súplicas, porque Ele nos trata como filhos. E aí ele usa um paralelo, ou ele usa um contraste entre a paternidade divina e a paternidade humana. Mas ele diz aqui: qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? O homem, por melhor pai que seja, o maior exemplo de pai que você conhece, em si, na sua natureza, ele ainda é mau, por causa da sua natureza caída. A sua essência ainda é mau, ainda é má, por causa do pecado que habita nele. Então, todo homem, todo ser humano, indistintamente, todo ser humano, ele é mau por natureza, por causa do pecado que habita em seu ser. E aí, ainda assim, a Bíblia diz: mas se vós, qual de vós, ele está questionando, é uma pergunta retórica, né? Qual de vós? Um filho lhe pedir um pão, vai lhe dar uma pedra. Ainda que seja um formato semelhante de pão, mas não é pão, é pedra. Ou então, se lhe pedir um peixe, que é algo para alimentar, para saciar a sua necessidade física, ele dará uma cobra que, em contrapartida, pode levá-lo à morte.
uma pergunta retórica. E a resposta naturalmente implícita aqui a estas perguntas é nenhum. Nenhum pai, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará pedra. Como pais, nós nos esforçamos para atender às necessidades mais básicas dos nossos filhos. E é isso. Essa é a razão pela qual nós devemos esperar que Deus vá nos abençoar segundo a nossa necessidade. Porque Ele também é nosso Pai. E se nós pedirmos algo bom para Ele, Ele não nos dará algo ruim. Se nós pedirmos um bem a Ele, Ele não nos dará mal. Porque Ele é Pai e Ele ama como Pai. Que nós possamos descansar nessa verdade. Que nós possamos refletir sobre essa verdade e descansar nela. Sabendo que Deus está disposto a nos abençoar porque Ele nos trata como filhos. Fomos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. E desfrutamos desse privilégio grandioso. Que Deus em Cristo nos abençoe.